Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Alexandra Perclário, na comunidade é conhecida como NutCake ou só Nut. Hoje eu vou falar aqui de alguns ataques a nível de hardware na cadeia VLSI. Um pouco sobre mim, hoje eu dou aula de hardware hacking, mas há 6 anos atrás eu começava construindo robôs, fazendo sistemas IoT. Aí passei por uma fase trabalhando inserida dentro do ciclo de desenvolvimento de terminais, POS, ponto de venda, e também com Red Team, que é uma área de invasão ofensiva de segurança. Então, a gente tem vários tipos de design para circuitos integrados, né? VLSI é o momento atual que a gente vive. Na verdade, a gente já está no ULSI. Mas o LSI ainda está dentro do VLSI. Para quem não conhece o VLSI é Very Large Scale Integration. Né? E, basicamente, a tecnologia ali por trás que a gente tem dos microprocessadores, né? E começou ali cedo com LSI, SSI, MSI, que foi a evolução das primeiras gerações de microprocessador, segunda geração de microprocessador, e hoje a gente tem, segundo a lei de Moore, ali, que os transistores duplicam a cada 2 anos, né? A gente tem que acompanhar essa onda e, para isso, a gente está vivendo o LSI e VLSI, que é essa tecnologia, esse momento por trás do que a gente tem ali para circuitos integrados, né? E aí, Very Large Scale Integration Design, né? É basicamente uma ideia que consegue ser transposta para uma especificação, né? E sair como um circuito integrado, funcional ali, né? Então, essa ideia, ela passa por um questionário ali, no primeiro momento, para depois realmente aparecer como uma arte, né? Um projeto artístico ali que se tem. E para entender um pouco esses ataques, é bacana conhecer um pouco o fluxo de design do VLSI, né? Então, começa com uma especificação, uma simulação comportamental, a parte funcional da cadeia, né? E a gente tem a description language dele, né? Tá muito baixo, gente. Se tiver muito baixo, é porque meus ouvidos estão tampados. Depois a gente tem a simulação RTL, né? E a simulação lógica acontecendo ali meio que simultaneamente. Aí a gente tem uma simulação de tempo, né? Então, para verificar se tudo está passando ali, está ocorrendo no tempo certo, porque isso é muito importante quando a gente fala de processador. E o desenho físico mesmo, onde isso vai dar origem a DAI, que, para quem não sabe, é isso aqui, né? Isso aqui vai ser o que vai sair daquele design. E um fato interessante, a ferramenta que é usada para fazer esses desenhos é chamada Magic. Beleza, né? E aqui o fluxo destrinchado. Então, o que acontece? Dentro desse fluxo, eu tenho momentos da cadeia em que eu posso atacar. E não só atacar, eu posso sair numa caça backdoors. Né? Então, por exemplo, aqui na parte de comportamental, eu posso ter um core do alguns pedacinhos aqui que eu já pego pronto. Inclusive que eu uso open source. Então eu vou lá e cato alguns pedaços já pré-prontos e eu consumo isso, né? Isso gera uma dependência. Então, se não só nos projetos, principalmente não só nos projetos open source, que isso aparece, mas nos projetos em que se tem a contratação desse serviço especializado,
Se eu não sei validar o que acontece, o que eu estou vendo, eu posso ter um backdoor, que já vem junto com pedaços daquilo que eu vou integrar depois e vai se tornar o meu layout, vai para a fabricação e para o mercado, né? Também posso, dentro dessa cadeia, usar ferramentas EDA ou CAD e simular cada um a um certo nível, se eu conseguir encontrar vulnerabilidades. E como eu estou num nível muito mais baixo, encontrar essas vulnerabilidades se torna um poço do tesouro, né? Basicamente, você fica brincando com as portas lógicas, trocando AND, OR, e é impressionante que você consegue tirar disso, né? Coisas que procurar vulnerabilidades a um nível mais alto já estão bem mais difíceis de serem encontradas, já estão bem mais complexas, né? Quando você desce um nível ali, basicamente a gente está voltando a falar de 0 e 1. E enfim, então vamos lá, né? E aí, uma das coisas de backdoor que a gente tem ali dentro da cadeia e que a gente pode identificar são hardware trojans, né? São literalmente cadeias que são colocadas com o trigger e o payload que não deveriam estar ali, mas são tão difíceis de serem identificadas uma vez que ele já saiu da fábrica e já está sendo desenvolvido de cima, que basicamente para você encontrar esse cara, um dos caminhos é você pegar o chip, decapar ele, uma química, bater uma foto, em alguns casos fazer delayer, que é você literalmente conseguir ver as outras layers do circuito integrado, e rodar uma série de testes em cima para verificar se você tem diferenças de tempo, e aí é o que a gente vai falar um pouco mais pra frente aqui, né? Os testes que são feitos realmente, mas consiste em realmente eu ter que caçar fisicamente esses trojanos, né? E aqui são alguns exemplos de um circuito que triga, né? Que você tem o trigger, e esse aqui é onde não só você tem o trigger, mas você já cai no payload. E às vezes reutiliza o próprio payload ou o próprio serviço externo de comunicação do próprio chip que ele usa. Ele só realmente modifica em alguns bits, minimamente, você pode fazer isso. Aqui é um exemplo de um circuito, no seu caso, normal, e quando ele está embarcado com um trojano. Né? Como isso pode ser identificado, por exemplo, ao nível de lógica. Né? Então, isso no final vai estar assim na DAI. Né? Você vai ter a DAI ali, você vai ter uma diferença minúscula, realmente, na foto do circuito. E aí, para você encontrar isso, você decapa o chip. E no caso aqui eles estão usando um microscópio eletrônico, né? Mas isso pode ser feito de uma forma um pouco mais rústica, utilizando um microscópio normal, assim, digamos, né? E realmente pintando as regiões, identificando o que são cada uma, né? Enfim, não precisa chegar a um nível tão baixo assim, tá? Às vezes as próprias regiões maiores já apresentam características de superaquecimento, né? E isso pode ser visto por exemplo, quando você tira a foto V da placa, vendo mudanças de eletromagnética. E aí aqui são algumas técnicas. A gente falou de hardware trojano até agora, mas hardware trojano, você pode usar essas técnicas, por exemplo, power analysis, né? Principalmente power analysis, timing analysis, que eu não coloquei aqui. E se conseguir, por acaso, a netlist, né? Então, voltando aqui um pouco para cá. Se por acaso esse trabalho for feito em associação com uma fábrica ou em associação com, por exemplo, com alguma empresa que consome algum IP público e quer validar se em algum momento esse projeto open source da ARM foi modificado,
se conseguir acesso à netlist, é possível fazer engenharia reversa diretamente nela e não ter que necessariamente cair em fazer o decap daqui. Então, em cada nível é possível atacar e detectar esses trojanos de forma diferente. Quando você tem a netlist, você pode fazer a engenharia reversa consumindo uma ferramenta EDA, né? Então, algumas ferramentas próprias da fábrica, que você consegue ter acesso. Às vezes tem que pagar, mas eles dão um trial de 15 dias. E aí, enfim. E colocando essa netlist, por mais que ela não esteja mostrando os gates necessariamente, você coloca essa numa ferramenta. E na ferramenta rodando testes de Power Analysis, que são testes já presetados, às vezes você nem precisa programá-los, você simplesmente utiliza testes pré-setados da própria ferramenta de Power Analysis, de Timing Analysis, e verifica circuitos e cadeias da própria netlist em que há um maior consumo de energia ou circuitos disfuncionais. A primeira vez que você interage com esses circuitos disfuncionais, se pensa que é uma questão de qualidade, né? Acho que a pessoa não fez esse IP com a mesma qualidade que as outras IPs aqui da DAI. Mas outras vezes podem ser trojans ou literalmente aberturas para vulnerabilidade, a disfuncionalidade do circuito, né? E aí uma ferramenta para ajudar com esses tipos de teste é o Chip Whisperer, né? Dá para fazer testes de glitching aqui, né? Clock glitching, tem outras formas de interagir com. E é um pouquinho caro, mas ao mesmo tempo ele permite você fazer esses tipos de testes a um nível mais discreto da placa, então interagindo com as trilhas realmente de saídas do microprocessador, ou né, não necessariamente tendo que decapar nada, ou tendo que desoldar nada. Então você pode literalmente plugar ele de forma externa, assim. Às vezes nas entradas e saídas de placa da placa. Né? Então esse aqui é um exemplo de side channel. Na Power Analysis há uma comparação de superaquecimento de micro-regiões, né? Então, algumas regiões de nível lógico ou, basicamente, a nível de netlist, né? Algumas regiões, elas literalmente apresentam um superaquecimento notável. E comparando com o resto da placa, normalmente são regiões bem pequenas, né? E aí a comparação de que a grande parte da placa está seguindo num clock específico e depois tem uma região onde há o consumo maior de tempo ou de energia, né? Isso indica que aquela região merece uma atenção maior. E normalmente, como eu falei, às vezes pode ser a identificação de um hardware trojan, né? Que isso é um backdoor. E o backdoor também é uma vulnerabilidade, porque ele te abre portas, né, que às vezes são de trás de outras pessoas, mas também trazem vulnerabilidade com muita facilidade, tá? Default injection, basicamente, é você subverter as entradas com lixo, né, com ruído. Então, você pode fazer isso tanto dentro da cadeia em que você tem o compilador ao seu lado e pode rodar testes mais gray box, que seria eu vou lá e o meu código, eu altero parte do código fonte para entrar debugging e stress testing, ou runtime injection, né, que daí é realmente em tempo de execução eu vou lá jogando esses ruídos, esses glitches, que daí a gente já entra em glitch attack, que é um outro, né? E beleza. E aí, tá bom, né? Agora, legal, a gente saber encontrar vulnerabilidades, encontrar problemas, né? Mas para corrigir isso, o certo é, dentro da própria cadeia, ter sempre, por exemplo, eu gosto muito de estimular o uso de IPs Core Open Source, né?
O IP-Core Open Source, você simplesmente bate os dois designs, né? Então, normalmente isso é feito em conjunto com uma empresa que está desenvolvendo os chips, ou com uma empresa que está fornecendo o IP-Core, uma ARM. E é muito mais simples quando você tem open source, que você simplesmente bate o código fonte open source com de design de diferentes partes da cadeia e verifica se condiz. Né? Se não condiz, por quê? Qual é a necessidade de se fazer essa alteração? Né? E aí bate, né? Ó, era para fazer uma divisão de 4 dividido por 2, deu 2, beleza, mas aqui está dando 3. Por quê? Né? Então, a partir disso, né, de um teste lógico funcional, né? E também pode ser feito a nível de sinais, então colocar a simulação do código e simplesmente bater as ondas, né? Ou o teste bench, que fala, você tem um estímulo, entrada, saída e resposta, né? E testes paramétricos, que são esses que, por exemplo, aparecem com a análise de energia, power analysis, timing analysis, né? Então, literalmente teve delay na resposta, teve superaquecimento, né? Teve uma diferença de tolerância. E é isso, pessoal. Espero que tiverem dúvidas. Eu acho que isso é um pouco mais de contexto. São fabricantes de circuito eletrônico, onde vão usar CPUs e microcontroladores, que ordem por meio do serviço, e verificar se tem equipamentos na faixa de algum MHz de operação. Por exemplo, então, digamos que eu estou fazendo a especialização agora em VLSI. Então, a gente sai de lá com o conhecimento de realmente desenvolver um microprocessador. Então, hoje eu olho para os projetinhos que eu fazia antes, uma aula autossustentável. Em vez de eu usar um circuito genérico, né, eu gostaria muito de desenvolver o meu próprio circuito integrado. Só que assim, exato. Mas num sistema IoT que é maior, ou utilizando inteligência artificial embarcada, já direto, que são mais complexos. Então eu posso usar a ARM para ter alguns IP-cores que façam uma lógica, mas eu também gostaria de reinventar a roda e fazer de uma forma mais funcional. Que ele literalmente faça exatamente o que ele tem que fazer, nada mais, não tenha um terminal, por exemplo, para que faça modificações, que ele não seja maleável, mutável. Né? E aí eu vou consumir esses hipercores da ARM, só que eu vou falar com a fábrica. Olha, vai ter a saída de tantos chips que a gente vai fazer para essa aula, que é sustentável, e a gente tem aqui o hipercore da ARM e o meu design aqui junto, fabrique. A fábrica vai ter um momento que ela vai falar com você e vai voltar. Nesse ir e voltar da fábrica, às vezes modifica o código da cadeia. Isso é estranho. Mas acontece. Então, seria o momento de falar assim, por que nessa primeira ida e volta a netlist aumentou o consumo de energia nesse campo? Foi um erro de fábrica, que simplesmente abriu margem para uma vulnerabilidade? Foi um backdoor? Se sim, por que botaram backdoor? Mas, principalmente, acho que para trazer maior funcionalidade para o circuito, né? E acho que... Não, deu para entender o contexto? Sim. Perfeito. Tem que lembrar também que, por exemplo, a gente fala sobre isso, se você tirar a AMD e a Intel, você tem, sei lá, 8 outros players no mercado. Tem um fabricante mundial que faz litografia de 45 nanômetros, que é um fabricante holandês. Esse fabricante tem imposições e sanções, então eles não podem vender equipamentos de litografia para a China. O que está acontecendo? As empresas chinesas estão migrando para Hong Kong e Singapura e comprando lá. Então, é uma forma da China pular o sistema. E, por exemplo, a Huawei
está sancionado nos Estados Unidos, porque, segundo o governo americano, todo equipamento Huawei, pelo menos nem solo americano, tem backdoor. Sim. E aí a Huawei rebate que todo equipamento Cisco fora dos Estados Unidos tem backdoor. Então fica essa briga de gato e rato. Também tem a backdoor doméstica. Aí a gente começa a falar de 3 letras, tá? A gente aqui 3 letras. Nos Estados Unidos tem quem gerencia a backdoor NSA, dentro é a CIA. Então são propósitos diferentes. Bom, acho que pegando um gancho nessa discussão, e aí vem a pergunta, como que a gente consegue detectar que técnicas existem para a gente detectar que essa mudança que foi percebida tem indícios de ser intencional? Né? Porque uma variação de tensão, uma variação de frequência, indica uma anomalia, certo? Mas não necessariamente intencional. Né? E, por exemplo, essa semana teve a divulgação lá de um problema nos chips novos da Apple. Anos atrás a gente enfrentou o problema dos chips da Intel, Spectrum e tudo mais. Mas até que ponto a gente tem ferramental para analisar e dizer foi intencional, foi um backdoor que veio do governo chinês ou americano, ou foi um erro do cara que estava desenvolvendo o chip? Olha, acho que saíram 2 perguntas. Né? A primeira é quais são as ferramentas que a gente tem para identificação disso e o quão difícil é fazer isso. Então, ferramentas que a gente tem depende muito do nível da cadeia que a gente está, né? Mas, digamos que eu acho muito difícil você sair da cadeia com uma netlist dada pela fábrica com backdoor. Por quê? Se você já está aqui, você consegue simular isso com uma certa facilidade e destrinchar essas portas lógicas até que ela demonstre o hardware trojano. Ele literalmente se destrinche em ACTs, em data, né, em dados, e mostra, por exemplo, que tem um servidor sendo pingado no health check para um servidor e mostrar qual é o URL desse servidor. Normalmente, você não vai ter como ofuscar isso com criptografia, não. Ou encodar isso com muita destreza. Então, você vai fazer um SHA. Vai no SHA e depois você sai desse SHA e consegue chegar, então você chega num domínio que está sendo pingado ou realizando um health check. E aí isso fala bastante sobre por que está pingando determinado domínio. Então, agora, quão difícil é fazer isso? Como eu falei, eu acho difícil você sair da fábrica ou sair da empresa que você está conversando para fazer o desenvolvimento disso e sair com uma netlist pack dourada. Normalmente, a netlist que chega, ela é limpa e a DAI contém o backdoor. Né? E aí, para isso, é preciso fazer um processo químico, uma inspeção com microscópio, se possível eletrônico, e um estudo em cima de conseguir reverter esse IP em ou fazer a engenharia reversa desse IP mesmo, né? E aí, em alguma dessas fases, destrinchar parte do circuito e fazer testes em outras fases. Então, quando eu consegui passar da fase que eu bati a foto, eu fiz a engenharia reversa física, eu descobri onde está a minha memória, onde estão minhas coisas. E eu já estou com uma descrição mais a nível de portas, lógicas ou funcionando, aí eu rodo meus testes em cima e verifico, beleza, essa região, essa LUT aqui, está tendo um consumo maior de energia. Ou eu tenho vários shards acontecendo aqui. Por quê? E verificar. Então, ela se torna mais fácil a partir daqui. Esse aqui é um processo de pesquisa científica, basicamente, né? E no Brasil a gente não tem muito suporte, né? Você já tem um TIF físico, né? Nada e carga de leite. Sim. E aí, nessa situação, você vai pagar $1 e não consegue processar o dólar. Então, na verdade, eu vejo como... Eu não tenho nem medo de falar isso aqui, porque é um processo extremamente difícil para se fazer a pesquisa. E tem que ter muito amor a isso, a esse... Vou trazer para a conversa aqui uma coisa que está no tópico,
mas é em outra camada disso aí, que alguns anos atrás veio à tona, virou notícia, e de repente sumiu e todo mundo esqueceu. Os chips desses computadores aqui, AMD e Intel, todos eles têm um núcleo inteiro, que é uma CPU x86 completa, que roda o sistema operacional completo, sombra quando você liga. Pronto. Aí que tem a ver com isso. Mesmo assim, ninguém, opa, esquece, opa, ninguém E viu. não é novo. É o tal do VPRO, né? O VPRO, quando eu fiquei sabendo o que era VPRO, meu olho... E de repente E pior que sumiu, não é mas claro, segredo. as notícias Não é segredo. Quem não tá vendo, tem vídeo da Intel. O vídeo é assim, o executivo está lá numa suíte super chique, em Singapura, aí ele põe o notebook em cima da mesa do café e vai dormir. Aí no meio da noite tem um cara lá, que só que não é um hacker, é um funcionário da empresa dele, entendeu? Um multinacional, do outro lado do globo, ele liga o computador e atualiza o firmware, sem que o computador esteja ligado na internet. Não Pronto. tem Wi-Fi, entendeu? Aí eu É tipo, tem um rádio GPRS escondido. É Que isso. ano que ano você acha que isso foi feito? É real. Aí é o seguinte, se você quiser ter o VPRO, você vai pagar por ele, são os chips mais caros. Mas se você não pagar, mesmo assim você vai ter. Só que só isso, entendeu? Só que legaliza a coisa. Que ano você acha que isso foi introduzido? Não lembro, não sei. Depois tinha um engenheiro da Intel que trabalhou no projeto de 86. 86. Ele estava trabalhando nesse projeto. Um Echolan, que não ligava o computador inteiro, só uma área específica da CPU, e rodava o Minix. E aí, pelo Minix, ele fazia toda a atualização. Exato, eu li um texto muito engraçado do Feynman, né? Ele fala, Kahneman. Ah, Então ele fala que ele descobriu que o pessoal da Intel usava o Minix. Eles participavam da lista, tinha uns caras da Intel que participavam da lista, e de vez em quando eles pediam umas mudanças do Minix, só que eles não conseguiram nada. E aí descobriu que eles estavam usando. Foi quando isso deixou de ser teoria da conspiração e passou a ser notícia, mas uma notícia tão print que as pessoas esqueceram. Virando Olha lá, MRS, deixa eu ver. É o sistema da oficina. pessoal, Só para não esquecer, muito obrigado pela obrigada. Peraí, foto. Te link, gente? Sensacional. Fez aí, gente. É, isso é Galera, pra gente essa continuação, muito obrigado aí também, agradecer. Aí eu gostaria de ter um convite para ela participar mais de algumas atividades aqui com a LHC, para a gente discutir mais temas. A gente vai continuar com a agenda. E aí também depois fala o networking, quem quiser conversar mais, a gente vai aqui embaixo, na garagem, na área pela casa. A gente só pede para não conversar debaixo da escada que o som vem para cá, vocês já viram, né? A gente tem amizade abaixo. Pode fechar, Deixa eu pode. fazer uma perguntinha. Claro. Onde que você faz a sua pós? Eu faço uma orientação da Índia. Então, chama PSD HDT. E aí, são os indianos. legal. Mas é bem interessante porque dá para ver dentro da cadeia mesmo como é feito, né, todo o processo. E o que eu ia falar para vocês é que se for fazer uma caça backdoor, isso que eu falei aqui, gente, é muito complexo. Você fazendo a engenharia reversa do sistema operacional, né, olhando ali, por que está rodando um outro sistema operacional dentro do meu sistema operacional, isso é muito mais high level, né? Então, e já é público, como falaram, então eu nem tenho medo de falar essas coisas mais. Aí só para provocação, acho que a gente lembra das notícias que o pessoal fazia aqueles cabos USB com os bastidorzinhos, né? Pronto. E aí tem isso em eventos de segurança, né? De hardware hacking também. Então o pessoal tem uns carregadores falsos lá que se plugou. Tanto que recomendo que vai viajar para fora, usa a camisinha de recarregador de cabo para celulares, laptops e afins. Para não... você tem vários níveis. É seu próprio cabo, né? Leva seu cabo, não pega esses aleatórios, e tem os que você compra que já vem com um backdoor. E aí, a gente conhece dos eventos aí, dos grupos de hardware hacking, né? Então tem prototipagem, que é a parte legal, você desenhar, criar esses badges, né? Tem as crachás de eventos que já tem como ferramentas de debug e análise. Fazer seu próprio chip whisper, que é aquele, né? Super caro, não precisa, a gente pode... No caso do chip whisper eu não vou falar muito porque ele é muito bom, mas
outros hardwares incentivam a própria fabricação, fazer, né? Desenvolvimento da PCB, como o Douglas falou. Só um comentário, porque assim, tem a parte de desenhar o hardware e a prototipação que é legal. Então a gente tem uma comunidade muito boa que desenvolve, só que aí cai aquela questão de produção, né? Por isso que às vezes faz prototipação interna, aí tem a questão da produção fora, e isso é um aprendizado bem legal, a evolução tá rápida. E ó, a gente já fala de uma produção fora, né? Já manda pra fora pra fazer. Já fudeu aí. Sim. A gente até... E chega na questão de o custo, né? Então a gente Sim. faz às vezes prototipagem aqui, Mas mas aí a gente já pode verificar como é que dá pra agora. a forma já é Quando uma vier, já... E para quem curtiu essa temática, a gente tem um grupo que a gente fez no Digital de São Paulo também. Então, vira e mexe, a gente faz uns bate-papos, uns grupos online que a gente troca algumas figurinhas aí, né? Perfeito. Muito obrigada, pessoal. Agora eu queria aproveitar para falar aqui, isso que eu liguei no computador dela aqui, Aí, era ó. só uma bateria. Era só uma bateria com o único intuito de deixar o computador ligado com energia. Mas como você pode fazer um teste por isso, não tem nada. A gente traz hoje. Fudeu.